Então, vamos iniciar a nossa quarta aula de oratória. Irmão Adenilson, o senhor nos leva a Deus em oração, iniciando a nossa aula. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade e pelos momentos que vamos ter juntos, Senhor, ao redor da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, nos repreende, nos exorta a sermos mais fiéis ao Senhor. E que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor, de Ti e possamos usá-lo, Senhor, em nossas vidas e na vida de pessoas. O Senhor esteja capacitando cada um de nós, capacitou, ajuda, assim, abençoa o pastor Moisés, e que tudo isso seja para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós choramos em nome santo de Cristo. Amém. Amém. Vamos lá, irmãos, a página 13. Página 13. Como obter o feedback que você precisa. Essas são ferramentas de avaliação que talvez você não peça para ninguém fazer para você, mas você pode ter ideias, você pode pedir à sua esposa, você pode pedir a um amigo, a uma amiga. Geralmente, os membros da igreja se sentem até tímidos em avaliar, né, o sermão, mas você pode atualizar isso e fazer com que alguém faça. Então, vamos lá. Como obter o feedback que você precisa? Então, vamos lá. Como ser receptivo à crítica construtiva, né? É difícil ser receptivo à crítica. Geralmente a gente não gosta, né? Muitas vezes nós pensamos que somos o dono da verdade e não somos, né? Ninguém é o dono da verdade só quando se trata do assunto da Bíblia, né? Mas em outros assuntos a gente precisa analisar bem. Então vamos lá. Eu vou ler aqui a apostila, os irmãos acompanham. Belo sermão, pastor. Para a maioria de nós, esse é o máximo que recebemos de feedback para a nossa pregação. Mas nós não ansiamos, mas nós ansiamos por algo mais substancial. Como somos vistos pelas pessoas? Que aspectos do nosso estilo de pregação, da pregação em si, da organização e da interpretação bíblica precisam ser melhorados para que o evangelho seja transmitido de forma mais eficiente? Então a gente anseia por isso. Se a gente não ansiar, tem alguma coisa errada. Para podermos crescer, precisamos de avaliação honesta. Mas como podemos ir além do casual e espontâneo? Belo sermão, pastor. Sem cairmos na armadilha das frequentes queixas dos reclamões de carteirinha. Desenvolvendo bons ouvintes. Há alguns anos, o Dr. John, que na época estava lecionando na Duke Divinity School, conduziu uma série de entrevistas com pessoas nas igrejas metodistas unidas da região rural da Carolina do Norte, pedindo que avaliasse os sermões de seus pastores. Bergland descobriu que esses leigos eram por demais relutantes em criticar a pregação do pastor. Elas pressupunham aparentemente que, visto que o pastor foi chamado por Deus para pregar e estudou a pregação para se preparar para o ministério, os comentários de pessoas leigas comuns não teriam propósito. As pessoas também hesitaram em criticar a pregação do seu pastor, porque, de acordo com Bergland, mesmo que o pregador não seja o melhor do mundo, ele é o nosso pregador. A maioria das pessoas da igreja tende a ser intensamente leal à sua congregação local. Elas querem se orgulhar dela. Chamar a atenção para os pontos fracos do pastor só gera uma imagem negativa da sua igreja. Então, o que é que a gente precisa entender? Nós precisamos crescer em qualquer área, né? Quem já achou que já chegou no ponto final, esse aí se perde. Veja a Coca-Cola, né? Tem algum refrigerante que vende mais, mas aí eles fazem propaganda, eles investem em diagramação visual, eles investem em tudo. O Bradesco,
todo canto que você vai tem um Bradesco, Coca-Cola e uma Assembleia de Deus. Não é verdade? Em qualquer lugar, não sei na região dos irmãos, mas aqui onde eu ando, por aqui é Assembleia de Deus, Bradesco e Coca-Cola. E eles investem em divulgação, investem em trabalho. Então a gente precisa crescer. Nós precisamos. Ao longo dos anos, tentei, às vezes, de maneira bem sucedida e às vezes não, evocar reações honestas e úteis à minha pregação. Às vezes, os leigos não estão certos se o seu ministro realmente quer a sua crítica, e assim as respostas iniciais tendem a ser positivas. No entanto, à medida que o tempo passa e as pessoas compreendem que sinceramente querem as suas respostas, até as respostas críticas elas se tornam mais honestas. Porque geralmente quem nos dá uma diretriz é para quem ainda é membro, nosso pastor, um líder que a gente respeita, um professor, ou a esposa, né? Geralmente, ou quem está dando a palestra, um amigo, um marido, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, quando distribuí o questionário padrão que acompanha este artigo e pedi às pessoas que o preenchessem cada domingo, durante algumas semanas, minhas notas de fato caíram em uma série de áreas. Por quê? As pessoas estão se tornando mais francas. O que antes era um simples belo sermão, pastor, agora estava se tornando uma afirmação mais direta. Belo sermão, pastor, mas, em virtude da minha persistência, eles perceberam que estava determinado a obter reações honestas, mesmo que as respostas fossem negativas. Então, a gente, como pastor, como líder, o que é que a gente deve fazer? A gente deve ser aberto para as críticas. Agora, a gente não deve deixar que a crítica nos derrube. Não podemos. A gente tem que analisar, verificar se aquilo é plausível, se aquilo é real mesmo, e aí melhorar, seja na pregação, seja em qualquer área do ministério, porque muitas vezes as pessoas veem algo em nós que nós não vemos. Então, a gente precisa ser apto e precisa ser aberto para as pessoas nos ajudarem, certo? Além disso, no processo de avaliar meus sermões, as pessoas se tornaram melhores ouvintes, né? Se você avalia, você escuta melhor. Por exemplo, uma série delas, quando inicialmente perguntadas, este sermão foi bíblico? Rapidamente responderam sim. É claro que o sermão era bíblico. Um texto bíblico foi lido no começo do sermão. No entanto, à medida que semana após semana eles continuaram a avaliar a minha pregação, deram um passo atrás e se perguntaram: isso realmente foi um sermão bíblico? Começaram então a perceber que, embora alguns versículos fossem lidos no início do sermão, nem sempre o texto controlava os movimentos e as ideias do sermão. Então, o que é que a gente precisa? O texto precisa estar controlando tudo o que o sermão faz. Já viu o pregador? Pode ter acontecido com você, já aconteceu comigo. A gente lê um texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. A gente faz isso, as pessoas percebem e elas se desconectam de nós, elas não escutam mais a nossa mensagem. Então, muito cuidado com isso, muito cuidado. A gente precisa ter em mente aquela questão que eu falei do alvo. Não pode fugir do alvo. Qual é o nosso alvo? Eu chamo aqui de propósito básico e propósito específico. Mas você pode chamar do que for, mas esse é o seu alvo em falar. Você não pode falar para casais, você vai falar de uma doutrina bíblica. Não cabe, né? Você tem que tratar um assunto de casais. Você vai tratar com jovens. Você vai tratar um assunto de homens adultos casados, vai complicar. Então, tudo isso você tem que ter ideia. E não pode fugir do texto, porque às vezes o texto é apenas um pretexto. Tá certo? Ao insistir com os leigos da nossa igreja reagirem de forma sistemática,
e atenta à minha pregação estavam fazendo deles melhores ouvintes. Ouvintes críticos consideram os sermões com alguns critérios em mente. Embora estivesse recebendo respostas verdadeiras e às vezes doloridas para mim, tinha-lhes dado critérios para ajudá-los a terem ouvidos para ouvir. Às vezes as críticas são duras, às vezes a gente pede. Então, quando elas vêm, a gente precisa estar apto para ouvir. Um questionário que seja útil. Página 14. No início da década de 1970, esse cidadão aí, como parte do seu trabalho doutoral nessa universidade, realizou muitos meses de pesquisa entrevistando grandes grupos de leigos, pregadores e professores de homilética, perguntando-lhes o que eles esperavam de um bom sermão. Ele, a seguir, selecionou os critérios citados com maior frequência. O resultado foi o questionário de reação ao sermão, uma versão do qual mostramos neste capítulo. Tendo usado este questionário em 3 igrejas diferentes com bons resultados, é facilmente compreendido. Pode ser preenchido e respondido em apenas alguns minutos. E oferece um gabarito padronizado, cujos resultados podem ser comparados ao longo de um período de semanas ou meses. Então, você tem que colocar na sua mente um plano, uma organização. Pode ser um questionário como esse. Você pode adaptar o questionário para você. Você pode ter um plano para a sua vida. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu leio ele de vez em quando e coloco para saber como eu melhorei. É um livro, esse aqui, ó, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. Aí eu vou para lá e vejo o quanto eu melhorei em cada uma dessas 21 qualidades. Se eu estacionei, se eu piorei, se eu desisti. Então, na pregação, no ensino, a gente tem que se autoavaliar. Se a gente não fizer isso, a gente não vai para frente. Tá bom? Então, vamos lá. Terceiro parágrafo. Lê aí, por favor, irmão Amaro, esse terceiro parágrafo aí da página 14. Tá mudo. Qual a primeira palavra aí, pastor? Me ajuda aí, por favor. Esse questionário, na página 14. Ok, peraí, eu estou na página 14. Esse questionário me ajudou a focalizar alguns problemas específicos. Por exemplo, visto que sempre tinha me orgulhado de não precisar das minhas anotações, fiquei surpreso em saber que os meus ouvintes achavam que olhava demais para as anotações. Assim, durante as semanas seguintes, me disciplinei a olhar ainda menos para as minhas anotações e as notas melhoraram. O questionário também me ajudou a ver como diferentes grupos dentro da igreja reagem à minha pregação. Em geral, os jovens gostam mais da minha pregação do que os mais velhos. E as mulheres reagem de forma mais positiva à minha pregação do que os homens. Nem sempre consigo fazer as mudanças na minha pregação com base no que aprendo. Mas saber como sou visto e como minha mensagem é recebida é algo que tem me tornado um pregador mais sensível. Uso o questionário de diversas maneiras. Em uma igreja, dei o questionário a um seleto grupo de leigos para que avaliassem os meus sermões nas 2 primeiras semanas em que estava na igreja. Aí, 2 anos depois, dei o mesmo questionário aos mesmos leigos por mais 2 semanas. Isso me ajudou a medir o meu progresso a longo prazo. Também escolhi aleatoriamente um grupo de aproximadamente 20 pessoas, pedindo a elas que participassem do culto todos os domingos durante 5 semanas.
Isso é importante, porque até mesmo uma ausência pode distorcer os resultados. Dei-lhes os questionários e pedi que os preenchessem e devolvessem no final de cada culto. Até aí, irmão. Depois de 5 semanas, tá aí? Tá bom. Até aí, só um minutinho. Os leigos, o irmão sabe quem é, né? São aqueles que não têm nenhuma formação teológica. Não são pastores nem formação teológica. São os membros comuns das nossas igrejas. Então, ele fazia isso e pedia para que eles avaliassem. Depois ele escolheu 20 pessoas e assim ele ia avaliando a sua evolução. E é preciso que a gente faça isso. Tá bom? Pode continuar, irmão. Depois de 5 semanas, me encontrei com todos os respondentes e compartilhei os resultados da pesquisa. Juntos analisamos os sermões individualmente e as avaliações que cada um recebeu. E pedi às pessoas que esclarecessem algumas das suas respostas. Essa discussão aumentou em muito o valor do questionário para mim. Em cada caso, os questionários são computados pela somatória e a média das notas em cada item e no questionário como um todo. Alguns itens, 3, 5 e 7, por exemplo, são formulados de maneira negativa para impedir que os respondentes simplesmente passem o questionário e, sem pensar muito, marquem o mesmo número em cada questão. Isso significa, contudo, que quando somo os resultados, preciso inverter a avaliação. Por exemplo, a nota 1 no item 3 não me inspirou, receberia o valor 5. Dessa forma, todos os resultados avançam na mesma direção. Para permanecer leal a Cristo, os sermões precisam estar conforme as Escrituras e a tradição da igreja, mas, de alguma maneira, também precisam levar em consideração a igreja local. E isso significa muito para os homens e mulheres que estão sentados nas nossas fileiras todos os domingos. Por meio desse questionário, esses homens e mulheres têm melhorado a minha pregação e melhorado a igreja. Esse questionário de avaliação você vai usar para melhorar, né? Você tem que usar e com pessoas de forma criteriosa, né? Não é todo mundo que tem condições de responder a um questionário como esse, certo? Então, muito cuidado com isso. Aí agora a gente vai ver os questionários. Está aí na página 14. Questionário de reação ao sermão. Não coloca o seu nome, porque não precisa saber quem foi. Forneça as seguintes informações: se é de sexo masculino ou feminino, e qual é a idade. Abaixo de 20, e aí vão as faixas etárias. Então, veja o tipo de questionário. Vamos ver se a gente entende. Na página 15 agora. Todo mundo para a página 15. Com relação ao sermão que você acabou de ouvir, indique se você concorda com a afirmação ou discorda dela. Circule 1 se você concorda intensamente. 2 se você concorda. 3 se você não tem certeza. 4 se você discorda. 5 se você discorda intensamente. Então, aí ele coloca assim: sua honestidade e franqueza serão apreciadas. O que é que vai colocar? Veja, uma avaliação que serve para vocês como pregadores. Talvez vocês não utilizem esse sermão na igreja, utilizem só com a esposa, com os filhos, né, quem já tem filhos adultos, com o marido, com um amigo, mas é uma forma de você visualizar de forma a crescer a sua mensagem, a sua pregação, a sua reflexão. Meu interesse foi mantido. Se você concorda intensamente ou não. Certo? Então, na pregação, o interesse foi mantido. Não tem gente que perde de cara o nosso interesse. Então, a gente marcaria o quê? Se perdeu, eu boto 5. Certo? O sermão estava integrado no todo do culto. Então, a gente, por exemplo, você vai pregar num culto de ação de graças. Você não pode pregar qualquer mensagem.
Você não vai pegar uma mensagem de doutrina dos anjos, um exemplo assim, bem crasso, bem grosseiro. Você não vai pregar isso. Não me inspirou. Então você vai colocar lá. A personalidade do pregador apareceu. Porque a personalidade não pode aparecer mais do que a mensagem e não mais do que Cristo. O texto bíblico não foi usado ou esclarecido. Lembra do que eu disse agora? Ele usa o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Já viram pregadores assim? Às vezes até a gente faz isso, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. O pregador usou linguagem contemporânea. Se eu concordo intensamente, porque a gente não pode usar palavras rebuscadas, palavras difíceis, palavras que ninguém entende. Eu acabei de ler um livro de John Stott, hoje, eu acabei de ler esse livro, aí ele utiliza uma palavra que é algo que eu nunca vi, nunca mesmo. Eu vou achar essa palavra aqui e vou dizer para vocês. Eu até marquei-a e coloquei. Então, vamos utilizar, e se a gente utilizar uma palavra, utilize a palavra sinônima logo após, né? Eu vou achar essa aqui a palavra para ver se vocês. Acho que é depressão. Alguém já ouviu? Segundo, a depressão dos recursos da terra. Já ouviu essa palavra? Alguém já? Eu nunca. Aí eu fui por. Aí é a perda dos recursos da terra, vê mesmo. A gente não vai usar essa palavra depressão, né? Ou se a gente usa depressão, mas a perda dos recursos da terra. A gente usa posteriormente, usando a mesma frase com a palavra sinônimo. Tá certo? Cuidado. O pregador não demonstrou fé pessoal. Se você concorda, você bota um. O sermão foi longo demais. Já foi. Já ouviu o sermão assim, que demora demais? Misericórdia, né? O ano passado eu convidei um pregador. Ele veio pregar. O tema era preparado para a eternidade. Ele passou uma eternidade na mensagem. No final, que a gente despede o povo na porta, né? Aí o pastor, eu já cheguei na eternidade, já voltei. Eu desce. E da gente, o culto é no primeiro andar. Eu desce, vai. Na frente do pregador. Pastor, a gente está na eternidade já, viu? A gente já está na eternidade, já. Todo mundo aí, desce. Vai, pelo amor de Deus. Quer dizer, ele demorou tanto que ele foi para a eternidade. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque só grandes pregadores têm condições de demorar mais do que 30 minutos, tá? Deixe isso aí com os pregadores que a gente conhece, que são grandes pregadores. Número 9. Não compreendi bem o sermão. A gente tem que fazer um sermão compreensível. A gente tem aqui uma senhorazinha na nossa igreja. Ela teve 5 AVCs. Então, ela tem uma dificuldade de raciocínio. E algumas mensagens ela não entende de alguns pregadores e outras ela entende. Então, você tem que ser bem compreendido. O pregador recorreu às anotações de forma excessiva, né? Recorreu demais ao esboço. Então, muito cuidado. O pregador deixou transparecer que nos ama. Aí é uma qualidade boa, né? Se ele nos ama, se eu concordo, beleza. O sermão tratou de algumas das minhas necessidades pessoais. Sempre tem que ter necessidade pessoal envolvida. Você tem que dar uma palavra para o povo, uma palavra das necessidades pessoais, para que o povo leve para casa alguma coisa. O sermão não destacou suficientemente a grandeza de Cristo. Vê, o tamanho da ideia que Cristo tem é o tamanho
do nosso discipulado. O pregador mostrou autoconfiança. É bom? Sim. Então, será que você tem feito isso? O sermão não me deixou mais desejoso de servir a Deus do que já estou a servi-lo. Se você concordar intensamente, não foi positivo. Ok? Alguém quer falar até aí? Identifiquei-me como pregador, 16. Quer falar, Amado? Não? Não, é só uma parte que o senhor leu aí. Deixa eu ver se eu voltar aqui na apostila, peraí. Uma vez um amigo meu que estava dando aula de oratória, ah, texto bíblico, não me inspirou, o texto bíblico não foi usado. O pregador não demonstrou fé pessoal. Esse meu amigo, ele disse o seguinte: olha, você pode estar pregando a maior besteira do mundo, mas você tem que passar que você acredita naquilo. Mais É ou isso. menos isso. Você tem que passar convicção naquilo que você está pregando. Você tem que. As pessoas precisam ver que você realmente. Pode ser até uma heresia. Ele estava brincando, lógico, né? Você pode estar pregando uma heresia, mas você tem que fazer as pessoas acreditarem naquilo. A gente pegando um pregador da nossa atualidade é o Edir Macedo. O Edir Macedo acredita nas coisas que ele fala. É. Ele tem Pois convicção é. daquilo que ele fala, entendeu? E é heresia, mas ele acredita naquilo. Ele Ele tem um poder muito grande, né? que Persuasão. acredita. Se você brincar, você estiver no culto dele, você dá até sua carteira, seu cartão É de a crédito, persuasão, exatamente. né? Porque ele acredita. Então é preciso ter fé pessoal, né? Então a gente não pode, de forma alguma, deixar de ter isso. Alguém mais quer falar? 17. O pregador falou para nós de cima para baixo. Isso é ruim, né? Como se o pregador fosse melhor do que aqueles que estão ouvindo. O sermão não apresentou uma conclusão suficientemente forte. Você está falando conclusão, a gente precisa concluir. Concluir bem. Nunca diga, eu estou concluindo, falta um ponto, resumindo, estou chegando lá, estou terminando e não terminar. Se você disser que vai terminar, termine. Não deixe para depois. Certo? O sermão não me ajudou a encontrar a Deus. Então, o sermão fez o trabalho do diabo, né? Você concorda intensamente. Consigo lembrar a maioria ou todos os pontos do sermão. Se você consegue, é porque você foi, como pregador, bem sucedido. Se não, está ruim. Certo? Então, muito cuidado. Então, a gente vai ver o restante dos questionários, do questionário, mas esse questionário lhe ajuda a você pensar, né? O irmão Eduardo deve pregar semanalmente, não é isso? O irmão Amaro também, né? Que é pastor agora. Não sei, o irmão Adenilson. Prega semanalmente, irmão? Não. Para eles é mais fácil, porque o exercício é a alma do negócio, né? Tem que pregar domingo e quarta, domingo e quarta. Então já Pastor, fica. o questionário é interessante. O questionário é muito interessante. Assim, em algumas perguntas, eu estava aqui, o pastor estava falando, estava me perguntando de que forma eu ia dar o feedback para a igreja, numa pergunta como o sermão não me deixou mais desejoso de servir a Deus do que eu já estou servindo. Eu ia, é uma coisa para a gente pensar realmente, né? O sermão alcançou o objetivo de motivar aquela pessoa a crescer na graça. Né? E se a resposta vem não, né? O que eu preciso fazer? É aí que, entendeu? Aí, São perguntas. aí o que é que você tem que fazer? Diga aí. O que é que você pensa? Então, é isso que eu tô pensando aqui, de forma melhorar, né? E, aí o que é que você tem que fazer? Eu acho que você vou colocar aí, não sei como é que aparece no chat, mas você tem que ter mais aplicação e mais desafios. Eu acho que para o povo
ser mais desejoso de servir a Deus, você coloca mais aplicações e mais desafios. Qual é o desafio que você saiu hoje? Para fazer isso, para fazer isso. Se estou falando de perdão, eu vou pedir perdão a fulano, ou então eu vou perdoar fulano quando eu chegar em casa. Mas não, mas fulano mora a 10 mil quilômetros de distância, mas eu vou perdoar, eu resolvo perdoar, e à medida que eu for, eu vou falar com ele. Isso é um desafio. E qual é a aplicação? A aplicação para mim é que se eu vou, é para servir a Deus, eu tenho esse dom, então eu vou procurar o meu pastor, eu vou fazer isso, vou me preparar melhor. Eu aplico o texto para mim, como eu preguei lá no livro de Ruth, lá no Congresso, perseverando na cooperação. Então, vamos cooperar mais com a comunhão. Eu vou desistir? Não. Vou, vou cooperar com a comunhão estadual, sim. Vou cooperar com o Jornal Batista Bíblico. Eu vou cooperar com o missionário que está lá na ponta. Eu vou cooperar com isso. Então, isso é uma aplicação do texto para nós. Porque aí eu usei, né? Orfa desistiu, né? Voltou para casa. Ruth seguiu com Noemi. Então, órfãos são os desistentes. Qual é a aplicação que eu fiz? Mesmo que as pessoas desistam, vamos continuar. E tem muita gente que abandona a fé, né? Desiste. Então, a aplicação é que eu vou continuar. Então, acho que para que as pessoas tenham mais desejo de servir a Deus, a gente coloca isso, sempre. E não precisa ser uma aplicação só. Você pode fazer mais de uma aplicação durante o sermão, mais de um desafio durante o sermão. Correto? Mas foi boa a observação do irmão. Deu para melhorar, irmão? Pastor, posso fazer um comentário? Pode. Uma coisa que eu ouvi uma vez, tem muitos anos, foi quando eu fiz o meu primeiro curso de teologia, em 2008, 2009, lá no Instituto. Eu ouvi de um professor nosso lá, na época, uma sigla que era FCD. FCD, Foco da Condição Decaída. É uma espécie de é uma espécie de sensibilidade que o pregador precisa ter dos seus ouvintes, né? Dos seus ouvintes. Muitas vezes a gente vai dar um sermão na igreja e a gente dá um sermão, mas a gente desce o cajado na igreja, só que o povo já está tudo machucado, É. né? Já tá tudo sofrendo, já está tudo desanimado, e às vezes não ajuda muito. E outras vezes é o contrário, a igreja tá muito altiva, muito soberba, muito. E você leva mais ainda o povo para cima, que é o que se prega muito hoje, né? É. A pregação antropocêntrica, né? Isso. Então, o pastor Renato Sabarreto, que foi meu pastor, ele dizia assim que você precisa ter esse foco. Às vezes a igreja está para baixo, você tem que levantar ela para cima. Mas às vezes a igreja também está muito lá para cima e você tem que puxar ela para baixo. Você tem que dizer, ó, pera aí. Eu lembro que a gente estava no aniversário de uma igreja e a igreja estava aquela festa, e o povo estava cantando, parecia que já estava no céu e começou a cantar daquele jeito que a igreja que vai ter o arrebatamento e tudo. E quando o pastor Renato, quando deram a palavra para ele pregar, rapaz, ele trouxe a igreja para baixo e falou: opa, peraí, tem um trabalho para fazer aqui, tem uma evangelização para fazer aqui, tem um povo para ganhar para Cristo, e vocês estão falando como se vocês já não tivessem mais nada para fazer aqui. Então, eu achei muito interessante, e a gente precisa ter muito desse foco dos nossos ouvintes. Vai ter domingo que o povo está para baixo, a gente tem que levantar eles para cima. Isso. Vai ter domingo que eles podem estar muito para cima e a gente tem que trazer eles de volta para a realidade de igreja, que nós somos a igreja militante, né? Nós ainda estamos, É. nós estamos na luta, nós estamos na luta, né? E Nós não somos a igreja triunfante como ainda, né? como diz um pastor, é boa observação. O sermão é confortar os perturbados
e perturbar os confortados, né? Aquele que está naquela preguiça, você tem que Maravilha, é isso perturbá-lo. mesmo. Agora, quem está perturbado, você precisa confortar, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado muito grande, né? Para poder a gente ter o equilíbrio, né? E não pode bater sempre na igreja, né? Bater sempre atrapalha, né? A gente que é pastor, se você bater demais, o povo, como o irmão Amaro falou, e é muito sofrido, né? A gente vive uma realidade muito difícil hoje em dia. Então, quando só bate, só bate, só bate, não vai dar certo. Então, coloca esse equilíbrio na sua vida. O foco, né, de condição decaída, o FCD, e confortar os perturbados e perturbar os confortados. É essa a missão da mensagem. Ok? Alguém quer falar mais? Não? Então vamos para frente. Um check-up abrangente. Vê só. Perguntas para assegurar a você de estar cobrindo os pontos essenciais. Organização. Então, quando se trata da introdução, veja as perguntas. A mensagem prende a atenção. Lembra que a gente ganha ou perde a atenção na introdução. Ela toca alguma necessidade direta ou indireta. Ela precisa sempre tocar a necessidade de alguém. Ela direciona os ouvintes para o tópico, ou para o assunto em si, ou para a ideia principal, ou ainda para o primeiro ponto. Ela tem que linkar, ela não pode ser alguma coisa jogada ao vento. Precisa ser uma introdução, de maneira que as pessoas vão entrar na mensagem, se a introdução está introduzindo. Tem a extensão adequada, há um propósito específico. Então, uma introdução, gente, num sermão de 30 minutos, eu acho que ela não pode passar de 5 minutos ou 7, no máximo, certo? Então, a introdução tem que ter um tempo curto. Já que está dizendo, é uma introdução, não são os pontos. Ok, até aí? Vamos em frente. Estrutura. Lê aí, Eduardo, por favor. Esses tópicos da estrutura. Estrutura. O desenvolvimento está claro? A estrutura geral está clara? O sermão tem uma ideia central? Você pode formulá-la? As transições estão claras? Elas fazem a recapitulação? Há um vínculo lógico ou psicológico entre os pontos? Os pontos principais estão relacionados à ideia principal? Os tópicos estão claramente associados aos pontos principais? Pronto, Conclusão. então, não, até aí, que a conclusão já é a outra estrutura do sermão. Então, será que está claro? Foi claro para os ouvintes? Lembra que eu disse sempre do propósito específico? Essa questão tem uma ideia central? É uma coisa que está alinhada ou se dá tiro para todo lado? A nossa mensagem não pode dar tiro para todo lado, porque a gente perde a atenção. Então, há um vínculo lógico, psicológico entre os pontos, um ponto linka com o outro. Você tem que sair linkando, conectando através das transições. Uma transição, ela pode ser como no jornal. Já percebeu que muda de foco a câmera? Eu estou aqui, né? O apresentador, quando ele muda de assunto ou muda de tópico, ele faz o quê? Ele vira para cá. Ele vai de novo, ele vira para cá. Então, a transição ela pode ser feita apenas com uma mudança de posição, um gesto, uma palavra, uma frase. Então, a gente pode conectar os pontos, né? Que geralmente, para nós, são três. Já vi sermão do pastor Hernandes Dias Lopes de 7, né? Mas, como eu disse a vocês, é o Hernandes. Nenhum de nós é o Hernandes. Então, deixa o Hernandes pregando 7 e a gente pega 3 só, tá bom já. Vamos nos contentar. A nossa humilde condição, né? Então, é melhor. Tá bom? Se pregar três igual o Hernandes, tá bom demais, né, pastor?
Se Ah, nós é, a pregar gente, três, nós pregar três igual ele, já estaria maravilhoso. aí a gente já está no céu. Eu ouvi uma mensagem dele sobre o inferno, que foi a melhor mensagem que eu ouvi sobre o inferno na minha vida. E olha que eu não gosto muito de escutá-lo, porque a tendência é a gente imitar, né? Então a gente evita um pouquinho, porque senão aí daqui a pouco vai vir um Hernandezinho, né? Mora lá em Recife, ele. Tá lá no IPCEP, aí não dá certo. Mas deu para entender a estrutura. Isso é para que vocês avaliem as mensagens de vocês também. Caso ninguém faça, vocês não apliquem, mas vocês colocam para vocês. Poxa, o pessoal está entendendo? Tem um vínculo. Meus pontos estão relacionados à ideia principal. Se não está, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer? Beleza? A conclusão. Lê aí, irmão Eduardo. Conclusão. O sermão conduz ao clímax. O sermão contém um resumo adequado das ideias. Ele traz sugestões e apelo conclusivo eficiente. Então, conclusão é o clímax da mensagem, né? A gente não pode ter o final antes. Qual é a melhor parte do filme? Geralmente tem que ser o final, né? Já pensou o final não ser bom? A gente diz que o filme não prestou. Então, a mensagem tem que ter uma conclusão forte. Por isso que se trabalha por último. Contém um resumo adequado das ideias, você precisa colocar isso. Né? Dá para falar? Ele traz sugestões ou apelos conclusivos eficientes. Apelo que ele diz é que leva à ação, né? Toda a nossa mensagem, a gente quer que as pessoas tenham uma ação, ajam, façam algo em prol do reino de Deus, em prol da família, em prol deles mesmos. Então, traz isso, beleza. Conteúdo. Lê aí, irmão Adenilson. Conteúdo. Esse tópico é relevante? É apropriado? O sermão está edificado sob a exegese sólida? O pregador mostra em que o ponto, em que o, em que ponto ele está no texto? A análise do tópico é profunda, lógica? O pregador convence você de que ele está certo? O conteúdo mostra a originalidade? Até aí. Então, o que é que ele fala do conteúdo? É importante o tópico, é apropriado para essa mensagem, está conectado com a ideia principal, está edificado sobre exegese sólida, né? O que é exegese, né? É o uso da hermenêutica em si, é extrair a lição do texto, né? É o que é que o texto está dizendo, está bem, ele é profundo, é lógico, então a gente precisa ter essas ideias, ok? Material de apoio. Lê aí, irmão. O material de apoio está logicamente associado ao ponto do sermão? Ele é interessante, diversificado, específico, suficiente? Então, veja, o que é o apoio? É tudo que você leva para o seu sermão, ilustrações, significado de palavras, seja no original, seja no português, é, as aplicações, os desafios. Esse é o material de apoio para o sermão. O estilo, O pregador usa a gramática corretamente? O vocabulário do pregador é correto, vívido, concreto. concreto, vívido, diversificado? As palavras são usadas corretamente? As escolhas das palavras intensifica a eficácia do sermão? Então, a gente tem que usar a gramática certa, o vocabulário é concreto, né? Porque a gente não pode partir para
abstrações, quer dizer, coisas além do normal, incomuns. A gente tem que trazer para a realidade do povo, certo? É vívido, é uma coisa vibrante, as palavras são usadas corretamente, então a gente precisa disso. Pregação em si, integridade intelectual. Leia aí, irmão amado. Tá bom, pastor, peraí, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Integridade intelectual. O pregador quer ser ouvido? O pregador está alerta? Você sente que o pregador está falando com você? O pregador se esforça para ser simpático? A pregação soa como uma conversa vívida e alegre? As palavras são pronunciadas corretamente? Então, o que é que você precisa fazer? Sempre colocar isso em mente. Será que as pessoas estão com essa sensação de que a gente está conversando, que é para elas, é alegre, eu estou sendo simpático, eu sou aquele cara carrancudo, né? Que a gente pensa que Deus é um ser carrancudo, né? Que não sorri, que não sempre fechado. Não é dessa forma. Então, isso você pode aplicar para você mesmo, nas suas pregações. Apresentação oral. Pode ir aí, irmão. Amaro, pode. Apresentação oral. A voz é fácil de ser ouvida, a articulação clara, a diversidade vocal, a posição da voz é diversificada e equilibrada entre agudos e graves. A variação de intensidade, o ritmo varia o suficiente. O pregador usa pausas de forma eficiente. Veja, tudo aquilo que a gente já estudou nos 3 primeiros dias, lembra? Que a gente precisa diversificar a voz, a nossa voz tem que ser clara, audível, perceptível, a gente tem que ter uma diversificação na voz, a gente tem que colocar agudos e graves, a gente tem que aumentar um pouquinho a velocidade, a intensidade, o ritmo, a cadência, usar a pausa, porque chama a atenção. Imagina, eu estou falando, falando, falando e paro. Qual é a sua expectativa? E até quando você prega, você sabe que o povo está na expectativa do que você vai falar depois. Então, muito cuidado com a sua voz. Se, se trabalhe, se discipline a analisar a sua voz. Porque um pregador que prega no mesmo ritmo sempre, no mesmo volume, com a mesma intensidade, com a mesma velocidade, sem usar pausas, vai dar sono. Então você precisa melhorar, dar um upgrade na sua voz, na sua apresentação oral. Ok? Apresentação física, pode ler. Apresentação física. O corpo todo do pregador está envolvido na apresentação. O pregador usa gestos. Os gestos são espontâneos, amplos, definidos. Há maneirismos que distraem. A postura é boa. O pregador parece estar desperto. Há boa expressão facial. Então, eu não posso dizer eu estou feliz desse jeito, né? Olha a minha expressão. É isso que ele está dizendo. Então, eu posso usar os braços, eu posso me movimentar no púlpito, sair, aparecer, usar os movimentos, usar os gestos, evitar os maneirismos. O que é que são maneirismos? Pegar a chave que está no bolso, mexer nela, como foi que o irmão Amaro falou. Lembra que ele disse que no passado era a chave pendurada, o povo olhava mais para a chave do carro do que para prestar atenção na mensagem. A esposa dele deu toque. Então, quando você bota a mão no bolso, é um maneirismo. Então, você precisa ter esse cuidado. Pega o copo para beber água constantemente. Então, você precisa se movimentar. É lógico que você não vai se movimentar sempre,
tudo é com equilíbrio, mas você precisa usar disso para que a sua pregação seja agradável, boa de ser ouvida. Aí a gente diz, o trabalho não é com Deus, é com o Espírito Santo, mas ele deixou para nós, né? É igual a evangelização. A gente sabe que Deus vai salvar as pessoas, mas se a gente ficar na igreja esperando, no templo, as pessoas chegam, não, a gente faz a nossa parte. Verdade? Nós vamos fazer a nossa parte. Então é importante que a gente faça isso. Último ponto, adaptação à plateia. Pode ler, irmão. Ok. Adaptação à plateia. O sermão está adaptado ao interesse dos ouvintes, às atitudes. A mensagem está relacionada ao conhecimento dos ouvintes? Satisfaz as necessidades? O pregador olha nos olhos dos ouvintes? Você sente que o pregador está consciente da reação dos ouvintes? Então, o que é que a gente vê? Sempre a gente tem que, né, o texto bíblico, a necessidade dos ouvintes, é algo que vai nos fazer a mensagem, né? Como a gente acabou de dizer, o nosso irmão pastor Amaro falou, às vezes a igreja está para baixo, então você tem que trazer uma mensagem de fé, de encorajamento, de esperança. E se a igreja está muito cheia de si, a gente tem que exercer a vara, exercer a disciplina no povo através da mensagem. Então, tudo vai dentro desse assunto, tá certo? Você olha nos olhos dos ouvintes, tem gente que nunca olha para ninguém, né? Mas está sempre olhando no horizonte. Você não deve fixar o olhar em alguém por mais de 3 a 5 segundos. Mas você também não olhar para ninguém, isso fica muito impessoal. E as pessoas não querem isso em um pregador. Tem Ok? uns pregadores, o pastor, que ficam olhando para as paredes, né? Eu acho muito engraçado. Tem uns que olham para as paredes, para os lados, tem uns que ficam olhando para o teto. Eu acho É. isso muito esquisito. Eu conheço um monte que é assim, meu. Ele está E aí, pregando, tem o público na frente dele, mas ele olha para as paredes, olha para o teto e não consegue olhar no olho das pessoas. ele Uma, não olha para as pessoas. uma coisa interessante também, quando a gente falou da questão do corporal, eu sempre uso um truque quando eu vou beber água. Por exemplo, eu peço para alguém ler um texto. Eu estou lendo lá, então tem um ponto lá que precisa ler um versículo. Aí o irmão joga no computador, eu falo, alguém leia, por favor. Aí, quando alguém está lendo, é o tempo que eu bebo água, porque tem umas pessoas que estão pregando no meio de uma frase, ele para beber água, tira toda a atenção da frase que ele ia falar, né? As pessoas ficam muito atentas a isso daí. Aí você quebra todo o ritmo do sermão, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Veja que é um longo caminho a ser percorrido, né? É um trabalho árduo, mas é possível chegar lá, ok? Então, no segundo horário, a gente vai declamar as poesias e vai às pregações. Estão prontos? Não? Pela graça, vou colocar minha gravata aqui. O Eduardo falou que ia para o terno. A gente vai. Eu quero ver o Amaro com o manto santo dele aí. Ele Fazendo tem um manto do pastor. Ele passa no corredor assim, ó, na igreja dele. que é misericórdia. É. Então, pronto. A gente vai para o segundo horário fazendo isso e a gente vai analisar de acordo com esse questionário da apostila, viu? Ok? Então, Ok. vamos lá. São Por isso eu 21 vou e... treinar, Agora ficou mais difícil, hein? Ó, vou treinar fica... aqui, pastor. Tá bom. Horário de Brasília, daqui a pouco a gente volta. Daqui a 15 Tá minutos, bom. ok? Ok.